Saudações, me chamo Edson Macalini, sou professor de desenho na Universidade Federal do Vale do São Francisco, na cidade de Juazeiro da Bahia. Eu vou apresentar alguns fragmentos do artigo para esta edição da ANPAP de 2023, portanto, farei algumas leituras e apresentarei alguns recortes e até mesmo alguns autores e artistas que fazem parte desta composição. O artigo apresenta um conjunto de rastros e vestígios em desenhos, escritas e acontecimentos nas artes visuais. Borra limites estéticos entre artistas e autores que cultivo em meu repertório de pesquisa, biblioteca e arquivo, que contribuem às reflexões e interferem diretamente nas produções artísticas. Desenhar e escrever parte do mesmo universo gráfico, porém, possuem singularidades, semelhanças e diferenças que se apresentam através de gestos, caligrafias, acontecimentos que interferem diretamente na vida dos artistas e escritores durante a criação. As características que assumem inauguram categorias que transitam por fronteiras, arqueologias, diálogos, agenciamentos e desenhos escritas desenhos, como possibilidades distintas que nutrem o território das produções contemporâneas. Inicio o desenvolvimento do artigo falando sobre o ato de desenhar e escrever, e escolho como primeira citação esse trecho de Anna Hathaway, que diz o seguinte: o meu trabalho começa com a escrita. Sou um escritor que deriva para as artes visuais através da experimentação com a palavra. O desenho representa uma parte essencial do meu trabalho, aquela que eu mais extensivamente pratiquei, depois da escrita literária. Em suma, posso dizer que o meu trabalho diz respeito a uma investigação do idioma artístico, particularmente do ponto de vista da representação mental e visual. Eu proponho para o leitor entrar, né, adentrar esse processo de leitura, né, propondo fazer algumas reflexões ou até mesmo adentrar esse ambiente de escrita enquanto espaço, território labiríntico, né? Há um mundo que é da escrita e do desenho. E para acessá-lo, seguiremos por caminhos labirínticos, que nos conduzem à ideia de acessarmos territórios de enigmas a serem desvendados, lidos ou interpretados. A própria palavra labirinto nos remete inúmeras mensagens. E é neste lugar que eu convido quem for ler adentrar. Nas literaturas, nas mitologias, filmes e séries, na história da arte sempre haverão referências, pensamentos e ambientes labirínticos. Tomarei como primeira referência deste universo labiríntico as bibliotecas, né? E a primeira artista que se encontra nessa biblioteca, que eu venho há algum tempo construindo, envolvendo escritores, autores e artistas, que escreve desenho e tantos outros, mas a que eu vou apresentar aqui neste artigo de primeiro é a Anna Hathaway, né, que diz o seguinte, um autor diz dela o seguinte: a primeira artista que apresenta é Anna Hathaway, eu estou dizendo, que afirma ser a escrita, desenhos que se tornam imagens, atraindo imediatamente a visão para se revelarem depois a razão, a leitura, diz Anna Hathaway. O Vale afirma que na obra de Anna Hathaway, desenhos e textos se complementam, se encontram, se referenciam na formação de uma imagem através da escrita. Aí está uma obra dela, onde ela cria imagens utilizando a própria escrita, né? Que faz muita referência com a poesia concreta de, de vários artistas e autores brasileiros, né? Eu teria uma infinidade de exemplos para apresentar aqui, mas no artigo isso está melhor detalhado. Ao longo da minha trajetória como artista, isso é uma fala de Marta Martins, que é artista e professora na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde ela também desenvolve pesquisa com desenho e escrita. Então, ela diz que, enquanto artista, docente e pesquisadora em desenho, ela percebe três vertentes conceituais em torno desse meio. A primeira delas diz respeito a uma concepção utilitária do mesmo,
onde o desenho é visto como uma ferramenta de trabalho do artista a se realizar de verdade em formatos vistos ainda hoje em dia, como as mais nobres e perenes, tais como a pintura, a escultura e a gravura. Uma segunda concepção artística e teórica de cunho modernista diz respeito à ideia de que o desenho é um meio expressivo poderoso, autônomo e autossuficiente, com valor intrínseco em si mesmo. A terceira ideia contemporânea é a concepção de um desenho que pode se efetivar por meio de um desenho atravessado por outras disciplinas artísticas, onde ele se funde com o espaço circundante e com outras categorias. E é por este caminho onde eu dialogo melhor, mais até, né? E esse caminho por onde eu desenvolvo também essas escritas. Apresento, segundo o artista, né, que trata da apresentação entre desenho e escrita. A produção entre escrita e desenho também são possíveis de serem evidenciadas nas obras de artistas e poetas como Henri Michaud, que compôs uma série de imagens no final da década de 50 sob o efeito da mescalina, criando um novo alfabeto mágico, sem fronteiras estéticas ou referências entre Ocidente, Oriente em suas representações. Neste percurso e fronteira borrada do desenho da escrita, transito entre eventuais encontros e abalos afetivos, que povoam os acontecimentos para a criação de imagens e narrativas que dão sentido edificante e algumas vezes significante aos desenhos e escritas, que compõem futuramente na reinvenção permanente de uma aventura. É natural da arte em geral tornar-se acolhedora dos achados fortuitos, e eu caminho muito por este lugar, né? Tirando proveito de materiais e ao mesmo tempo deixar viver esses acidentes através de ferro, pedra, nós de madeiras e tantas outras coisas que vão acontecendo, né, se envolvendo no meu caminho de investigação e percurso. Outra artista, a poetisa e artista visual argentina, Mirta de Missati, criava entre as fronteiras da escrita e imagem, explorando eletrocardiogramas e escrita islâmica, que Jacques Derrida vai chamar de escrita ilegível, como se a artista nos revelasse idioma desconhecido. Como eu falei, eu apresento, né, aqui, neste momento, apenas alguns. No artigo tem mais detalhes sobre outros, mas também isso faz parte de um pequeno fragmento da minha investigação que, infelizmente, não dá para apresentar num artigo, né? Aqui uma obra minha, né? Que eu apresentei numa residência artística, onde eu fiquei desenvolvendo e pesquisando esses trabalhos. Aqui é uma escrita através de ferros, né? De arames de construções, onde eu construo como se fosse a página de um livro, a organização desses ferros como se fosse um alfabeto, né? O desenho, quando se agrega às escritas, suas múltiplas verdades se ampliam, latitudinal e longitudinalmente, com atitudes singulares que se fazem emergir pela compreensão do processo do artista ou pela desenvoltura das palavras e linhas que virão a ser compostas, ou das perguntas que realizamos, ou até mesmo das molduras que o enquadramos. Aqui eu trabalho, né, parte daquele mesmo universo, mas nesse momento eu aqueci esses ferrinhos, né, esses arames e deixei eles adentrarem a espuma, né? Como um local de marcar o registro e permanência de algo que passou por ali, né? O desenho, o que é escrita, né? Assim como o que é o desenho, são questões que quem trabalha com esses dois universos o tempo todo se fazem, né? Então, o que é escrita? O que é o desenho da escrita? Eu pergunto pelo fato de o traço da escrita, como nos diz Jacques Derrida, compreender todo o universo circundante dos procedimentos que envolve a criação do desenho que desenho e dos artistas que apresentam, através das palavras e linhas que conectam os pontos da ampla rede que vem sendo tecida. Abaixo, essa citação linda da Edith Derdy, que diz o seguinte: talvez a palavra e a linha sejam parentes, né? E o que seria do desenhista, né? De quem desenha a inexistência da linha, né? A gente depende e lida com ela constantemente. Afinal, em qualquer língua
é do percurso da linha que se constitui a letra. E assim como a palavra é, a matéria da poesia, o ponto e a linha o são do desenho. Aqui também uma outra obra minha, onde eu fui coletando materiais, resíduos de ferros, de arames, parafusos de locais onde aconteciam é, incendiamentos, né? Lixões, principalmente. Se desenhamos aquilo que vemos, isso significa também que desenhamos aquilo que vivenciamos, e assim também narramos, né? E nessa passagem entre ver e desenhar, escrever e desenhar, representar e apresentar, existe uma identificação assumida entre ver o artifício do desenho, que se encontra realizada na imagem do artista, que desenha, e o contorno próprio da arte em que se inscreve, escreve. Aqui também, né, daquelas formas que eu já apresentei anteriormente, daquela escrita com os arames, eu vou criando ficções narrativas para promover uma conversa, né? Uma conversação, melhor dizendo, com aquelas imagens que eu estou propondo, né? Ou seja, estou criando narrativas e ficções. Se penso no desenho enquanto acontecimento, penso também na liberdade que é evocada, provocada no ato de sua fatura, quando e onde o desenho acontece, antes mesmo do conceito em questão, nos cadernos de desenhos repletos de escritas, né? Quem trabalha com caderno de desenho, o tempo todo insere em escritas palavras que fazem constante conexão entre o desenho desenhado e o desenho escrito. O gesto do desenho é caminhante, navega, mergulha, voa por paisagens indefinidas, permitindo àquele que desenha encontrar em suas conversações métodos e procedimentos próprios, acontecimentos e desaparecimentos que se apresentam como miragens e vertigens, escolhas que ocorrem em gestos, nos movimentos dos traços que compõem e também nas palavras que definem. Se dou vida ao meu desenho, acontece que, quando escrevo, as linhas do seu próprio corpo, repleto de linhas, encontro nas escritas que o definem a matéria viva em memórias, atravessadas pelas palavras que impõem seus mistérios, procedimentos e acontecimentos, linhas e palavras. Desenho enquanto escrevo, escrevo enquanto desenho. Aqui estão as minhas referências e quem se interessou pelo meu trabalho pode ter mais acesso a eles no meu site edsonmacalin.br. Muito obrigado.